Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Gevandro Barros e esse é o videocast Lean Construction e Excelência Operacional. Um videocast que foi feito para você que quer aí trocar com a gente informações, aprendizados da implementação do Lean Construction em projetos, em obras, em uma série de setores aí do mundo da construção. E a gente sempre divide esse videocast em duas partes. O vídeo vai para o nosso canal do YouTube e o podcast vai para as principais plataformas aí como Spotify, iTunes, Google Podcast e uma série de outros. Nesse episódio de hoje eu gostaria de falar para vocês sobre um tema que eu intitulei Reunião não é palestra. Justamente porque eu tenho prestado mentoria para algumas empresas de forma online, feito formações de expert ou consultores internos aí. E durante as formações, durante as metodologias que a gente vai passando, as discussões que a gente faz, de cases que as empresas estão implementando e do formato como a gente acredita que deva ser para cada mercado, para cada tipo de obra, enfim, para cada necessidade da empresa, o que ela deve realmente fazer, a gente discute sempre sobre reuniões, sobre o tema de gestão. Esse tema de gestão ele é um tema bastante, vamos dizer assim, utilizado, muito importante durante uma implementação do Lean, porque a gente vem de forma didática, passando pelo Roshin, a estratégia de operações, tudo aquilo que a gente deve fazer na empresa para modelar as obras de um formato padrão, depois passa pelo Lean Project Design, depois já tem aí o modelo quase, nesse período formatado de um programa de excelência onde a gente consiga mostrar para a empresa como é que ela pode fazer de uma forma padronizada a implementação do Lean nas suas principais obras, e aí depois a gente vem com a fase de ramp-up, com algumas metodologias, o pico de obra e assim por diante. Cada fase da obra a gente vai passando e vai implementando, vai tocando aí a obra com a implementação de uma certa, de algum conjunto de metodologias e ferramentas para que ela possa replicar isso nas demais obras e isso fazer parte aí da cultura. E hoje eu gostaria de falar para vocês sobre esse tema de reuniões. Vamos lá. Esse tema de reuniões é tão importante que quando a gente trata dele em cima de um projeto como um todo, a gente já percebe que a maioria das empresas, de uma forma ou de outra, ela já possui aí algum tipo de alguma espécie de modelo de reuniões ou das pessoas discutirem, porque precisa se fazer reuniões para falar de alguns temas como um todo, e essas reuniões são muito importantes para as empresas poderem discutir os principais aspectos, tomarem decisões e assim por diante. Só que nas formações que eu tenho feito, repetindo aqui, as empresas acabam discutindo muito sobre a eficiência da reunião, a produtividade das pessoas lá, o que se deve ter, o que se não deve ter, se deve se escalonar, qual o modelo de escalonamento que deve ser das informações para que esse escalonamento possa trazer resultado, de cima para baixo, sempre envolvendo a direção lá para a tomada de decisão das coisas que necessitam ser feitas na obra, enfim, uma série de outras coisas que a gente vai discutindo e que são importantes desde o início do projeto para que a obra já comece desde o início no formato adequado. Eu trouxe aqui 4 temas que eu acho que são bastante importantes para você refletir sobre esse assunto, que são reuniões, ou seja, para que você não deixe as suas reuniões ou as reuniões dos seus projetos virarem uma palestra, ou seja, demorarem aí 2, 3, 4 horas e as pessoas entram na reunião, às vezes muito menos acontece aí às vezes das pessoas entrarem na reunião, não sabem nem para que vão, ficam na reunião mudas, saem da reunião, não levam nada, não participam direito, não se envolvem e aí as coisas não acontecem, tem gente que até dorme na reunião porque realmente vira uma palestra que pode ser desmotivadora para muitas pessoas. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre a sistematização da reunião. A primeira coisa que você vai ter que fazer é sistematizar a sua reunião, ou seja, desde o local onde você faz a reunião, formato dos documentos, a forma como você trabalha, por isso que no Roshin, na parte de estratégia de operações, a gente padroniza
a sala de reunião, a sala de gestão, a sala de guerra, enfim, cada empresa chama de uma forma, para que da esquerda para a direita a gente vá passando por aqueles indicadores, as pessoas já saibam o que vai ser discutido, quais os números, o que vai ser gerido, o que vai ser falado, quem vai ter que falar, em que ordem, para a gente sistematizar uma reunião da forma mais adequada possível. E ter ali uma das coisas que às vezes é meio chato, né, mas que muitas vezes é necessário, a depender do tipo de reunião, quando é uma reunião mensal, por exemplo, onde se tem muitos temas para se falar, um relógio, né, um timekeeper ali, alguém que vai controlar o tempo das pessoas, porque as pessoas precisam acostumar a ter um certo tempo para falar de algum assunto. Porque se ela não tem tempo, ela vai, né? Pessoas que são prolixas, aí, vamos dizer assim, vão querer investir mais tempo naquilo e vão falar mais tempo sobre o assunto que ela deseja falar. Então, primeira coisa que você precisa fazer é sistematizar suas reuniões de uma forma que se tenha tempo, se tenha ferramentas, se tenha uma ordem daquilo que vai ser falado e que essa ordem seja padronizada, sistematizada, para que as pessoas saibam quem vai falar quando, quanto tempo precisa e que essa sistematização traga eficiência para a reunião, né? Traga boas discussões e que você, dentro do seu modelo de negócio, dentro do tipo de projeto que você faz, possa utilizar essa sistematização da melhor forma possível para você. O segundo tema é para você utilizar o nível que a gente chama de escalação das reuniões. Na escalação, as reuniões elas têm que ser conduzidas aí por pessoas que têm proficiência na condução de reuniões, obviamente, senão ela não vai ter o nível de eficiência que a gente precisa. Tem que participar as pessoas necessárias, inclusive, que vão tomar as decisões, óbvio, e ela tem que seguir aquela, né, famosa hierarquia, pelo menos de três graus aí, que a gente fala, né, que primeiro, eu tenho que ter reuniões estratégicas, né, na minha obra. Tenho que ter reuniões onde vão ser tomadas decisões principais, onde vão ser discutidos assuntos financeiros, onde vão ser discutida a admissão de pessoas, todos os temas estratégicos, assim como a pirâmide, né, no nível 1, 2 e 3 que a gente chama. As reuniões também têm que ser estruturadas com essa mesma cara de pirâmide para que a gente consiga desdobrar os números, fazer com que as ações, os números, os indicadores possam ser desdobrados de cima para baixo da melhor forma possível. Então, assuntos estratégicos serem tratados em reuniões estratégicas. O segundo nível, reuniões de gestão, que tem uma frequência maior porque são reuniões de gestão, geralmente de 1 a 2 vezes por semana. As reuniões estratégicas podem ser quinzenais ou mensais, mas as reuniões semanais pelo menos 1 vez por semana, o ideal seriam 2, para que essas reuniões de gestão possam, de novo, pegar das reuniões operacionais que são nível 3, ou eu chamo de reuniões de controle da rotina, as informações adequadas para ajudar, né, essa cadeia de ajuda aí para que ela funcione da forma adequada. E as reuniões de controle da rotina, nível 3, são aquelas reuniões que são feitas, muitas pessoas chamam de check-in, check-out, outras eu chamo de reuniões de controle da rotina, de preferência 2 vezes por dia. Né? Podem ser feitas até mais, a depender do tema, né? Mas preferencialmente 2 vezes por dia, sempre no início do dia, principalmente com o time né, da obra em si. No administrativo, geralmente a gente faz 1 vez por dia só, mas times operacionais aí a gente faz sempre no início do dia, para passar aspectos de segurança, aquilo que vai ser feito, mostrar a programação, o que se espera do time, uma série de coisas. E no final do dia, para se verificar, né, o controle da rotina, verificar o que foi feito, quem fez, quais foram os problemas e aquela regra de escalação para o nível 2 e para o nível 1 funcione da mais adequada forma possível. Então, seguir esse desdobramento, né, de cima para baixo e de baixo para cima é importante. E aí, o quarto tema, né, desse segundo item aí, é a retroalimentação. Por quê? Porque você vai precisar retroalimentar a gestão e a gestão retroalimentar as informações estratégicas daquele projeto. Então, reuniões estratégicas, reuniões de gestão, controle de rotina e retroalimentação das informações. Isso é básico para que você estruture bem as suas reuniões e possa fazer com que elas funcionem. O terceiro tema que eu gostaria de falar, que é muito importante você pensar para não transformar suas reuniões aí em palestras, é sobre o tempo. Coloca um relógio na sala, estipule um período X aí, obviamente no início você vai tender a dar mais tempo para a pessoa até que você adquira uma padronização, quais temas tem que ser falado quando, e se a reunião está muito grande, procure picar os temas de forma que você tenha as pessoas corretas nas reuniões adequadas, né, para não desperdiçar o tempo de ninguém.
mas o tempo é muito importante porque você vai precisar ser eficiente, né? E se você falar, nossa reunião, vou começar aqui e termina qualquer hora. Ela vai terminar qualquer hora. Se você estabelece meia hora e coloca um timekeeper ali com um alarmezinho no telefone para tocar e dá X minutos para cada pessoa, para cada time, colocar suas coisas, as reuniões vão acontecer nesse tempo, basta você se acostumar. Relógio na parede, timekeeper na mesa, coordenação do tempo, isso vai fazer com que as pessoas se acostumem, né? Isso vai virar rotina, vai virar algo que vira um hábito aí, na verdade, né? E virou rotina, virou hábito, as pessoas vão fazer aí da melhor forma possível. E o quarto e último tema que eu gostaria de falar para vocês hoje, que vai ajudar as reuniões de vocês não virarem palestras e serem realmente eficientes, é você ter sempre, para todo tipo de reunião, um plano de ação. Eu sou meio contra, assim, né? Tem gente que faz protocolo, tem gente que escreve algo que vai ficar, a não ser que o cliente demande alguma coisa nesse sentido, que você tenha que entregar, aí tudo bem, sem problemas, porque é uma demanda do projeto, mas no mínimo, as pessoas que vão estar lá têm que ter um responsável por colocar todas as ações, né, que estavam previstas para serem discutidas ou que foram discutidas numa reunião posterior ou anterior para a próxima reunião e serem entregas, avaliadas, verificadas e o PDCA possa ocorrer. Esse ciclo de resolução de problemas ele tem que ter base no plano de ação. Porque se você está discutindo um problema, ele vai para o plano de ação, você já dá nome para ele, dono, data, já utiliza aí todas as ferramentas que você precisa, as pessoas que você, né, disponibilizou para discutir os problemas e tenha no plano de ação, ou dentro, né, ali, utilizando o plano de ação, sendo o plano de ação a sua principal ferramenta das reuniões para fazer esse controle da rotina, para fazer as escalações, para resolver os problemas. Eu não vou nem falar do A3, não vou nem falar de outras ferramentas agora, porque eu acredito que são ferramentas complementares para o dia a dia. Para as reuniões, é muito importante que você, estou falando de um aspecto geral, né? Não são reuniões de resolução de problemas. Reuniões específicas têm que ser tratadas com outras ferramentas, mas eu estou falando de reuniões de gestão como um todo. Primeiro, repetindo, sistematizar a sua reunião. Tanto o local, as ferramentas, as metodologias que você vai trabalhar, tudo isso. Segundo, manter o nível, né, de desdobramento e escalação da reunião, fazendo reuniões específicas de estratégia de gestão, de controle da rotina e também a retroalimentação de baixo para cima para que isso funcione. Terceiro, utilizando o tempo, né, tendo um timekeeper, um alarme, um relógio aí na sala para que essa cobrança sobre o tempo seja feita e que as pessoas não achem que estão ali para ficar sentadas tomando café e que a coisa não ande. E quarto e último, para que você tenha um plano de ação com todas as ações que estão sendo trazidas, né, e que estão sendo retroalimentadas de baixo para cima, para que de cima para baixo possa haver o apoio necessário, né, aquela virada da pirâmide que a gente chama, para que os líderes possam apoiar exatamente nas ações devidas e fazer disso, fazer com que isso dê resultado para o projeto, para a obra, de uma forma como um todo. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse videocast. É um videocast bastante simples, bastante objetivo, mas que eu acredito que, como é um tema que a gente tem discutido muito, possa servir aí de algo valioso para você, para o seu projeto, para a sua obra, para a implementação na sua jornada de Lean Construction. Eu fico por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí no canal Lean Construction e Excelência Operacional. Se você ainda não escutou os nossos podcasts, como eu disse no início, eles estão aí nas principais plataformas, Spotify, iTunes, podcast do Google e uma série de outras plataformas. Então, dê uma força, se inscreva no nosso canal, participe conosco, mande a sua sugestão, o seu comentário, mande a sua pergunta para que eu também possa saber quais são as suas possíveis dúvidas. Respondo a todas elas com muito cuidado e sempre vou estar disponível para ajudar vocês aí. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.